Olá, amigos do Ibirajara, que alegria estar com vocês de novo em mais um estudo, seguindo o Livro dos Espíritos. Olha, dá um prazer imenso estudar o Livro dos Espíritos, porque nós percebemos uma atualidade, vocês vão perceber, a gente vai estudar, a gente está na parte terceira, vocês devem estar acompanhando, na parte terceira a gente está falando da lei de progresso. E a gente vai entrar agora na civilização. E é interessante que muitos filósofos culpam a civilização pelos maus, os males, perdão, oh meu Deus, os males que estão nos acometendo, né? Que guerra, doença, fome. Então isso tudo é por causa da civilização. Não houvesse civilização, estivéssemos nós em mundos mais primitivos, até mesmo em situação de barbárie, olha só, nós não estaríamos vivendo essas guerras, né? Todas essas epidemias, a fome. E não é bem assim. A gente não sabe que não é assim. E logo isso é a primeira pergunta, né? 790, porque logo o que o Kardec vai fazer? Vai dar uma esmiuçada. Então, na 790A, ele fala assim, ó, mas é racional condenar a civilização? E aí os espíritos falam, não, condena antes o que dela abusam. Não é a obra de Deus, porque a civilização, gente, é a lei do progresso, é a lei do progresso. Agora, é claro que nós vamos abusar disso. É o abuso que faz com que haja todo esse problema que está havendo aí, a guerra. Né? A guerra é fruto do quê? Da cobiça, da ambição, do egoísmo. Né? As doenças é também, mais uma vez, ó, abuso. Não é? A gente abusa do álcool, a gente abusa do tabaco, a gente abusa da comida, a gente abusa dos nossos corpos físicos, levando a limites que não precisam ser levados. Então, isso tudo vai causando esses males, né? A fome. A fome nada mais é, gente, do que o egoísmo levado a essas consequências que nós estamos vendo por aí. Então, quer dizer, o Kardec então esmiuça a 790, colocando que realmente o problema não é o mal da civilização, como foi escrito, né? O Freud escreve esse livro, que é espetacular, um livro muito bom, que vai até construir essa ideia, mas que leva sempre para um lado negativo. E tem que lembrar o quê? Tem que lembrar que nós é que abusamos das leis e corrompendo e abusando das leis, nós vamos desequilibrando todo esse processo. Bom, aí a gente vai entrar na 791. Na 791, diz assim, ó, apurar-se-á algum dia a civilização, perdão, apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? Quer dizer, será que um dia, né, todo esse processo civilizatório, nós ali, né, cidadãos civilizados, isso vai acabar? Esses males vão acabar? Bom, claro que acabar vai, gente. Nós acreditamos nisso. O espírita, ele é um otimista. O espírita, ele sabe que nós temos todas as condições de dar certo. As encarnações, as provas, as expiações, os mundos que estão todos programados para as nossas encarnações são feitos de acordo para a gente progredir, para a gente dar certo. Mas ele faz essa pergunta, Kardec pergunta isso, não é? E os espíritos respondem que tudo tem muito a ver com moral, né? Moral, né? O desenvolvimento da moral, tanto quanto da inteligência. E aí é um ponto interessante, estava conversando com um grande amigo sobre essa parte, né, da Gênese é colocado também a parte da moral e da inteligência. Então vejo que tem que haver um equilíbrio, porque a gente sempre fica, a gente quase que demoniza a intelectualidade, a inteligência, e gente, não. Claro que não. Olha, eu estou aqui diante do computador, numa câmera microscópica. Eu fico até olhando, gente, a câmera, o microfone, a gente nem vê o microfone, e ele capta. É uma tecnologia maravilhosa. Então a gente está aqui utilizando as consequências, né, do desenvolvimento da inteligência para um bem maior, para o estudo, falando do livro dos espíritos, que vai reformar a moral do mundo. Olha que coisa bacana. Mas tem que haver, aí que tá, eu estou usando para quê?
para produzir um filme pornô, eu estou aqui para produzir um discurso de ódio. Não, pelo contrário, muito pelo contrário. Eu estou aqui para produzir um discurso amoroso, esclarecedor, né, de acordo com a doutrina dos espíritos. Olha que coisa bacana. Então está utilizando, e você está utilizando esse computador, né, para isso, para fins é, para fins benéficos do bem, aliado ao quê? A todo o processo de inteligência. Perfeito? Mas isso é muito bom. E a gente tem que fazer esse equilíbrio. Por quê? Porque a gente tem que utilizar bem a tecnologia, né? E aquele negócio também, que é desenvolver a nossa moralidade. As coisas juntas. Não tem que ficar, ah, meu Deus do céu, tem que esquecer um pouco a intelectualidade, eu tenho que ver mais essa parte moral. Não, gente, é junto, caminhar junto. Como ele está dizendo aqui, esse equilíbrio. E ele dá uma notícia tão boa. Olha que notícia boa que ele dá. Ele diz que o fruto não pode surgir antes da flor. Bom, você está dizendo que o fruto não pode surgir antes da flor, isso é sinal que já tem uma planta desenvolvida aí, ó. Ah, olha que coisa boa. Tem uma planta aí, a gente tá crescendo, gente. Tem uma planta, ó, já era uma semente, a semente rompeu lá o solo, que é um trabalho danado, né? Se tornou uma árvore, a árvore está lá, a árvore civilizatória, né? A árvore da inteligência, a árvore da intelectualidade, tá lá. Agora, aquele negócio, antes de frutificar, tem que dar a flor. A gente está no caminho. Então, olha que notícia boa que os espíritos estão dando para a gente aqui, porque a gente não está no começo do caminho. Nós estamos em pleno processo, em pleno desenvolvimento. A gente está andando. Eu estava lembrando aqui, estão mostrando, olha só, nas redes sociais, né, que é só a gente escolher bem as postagens, a gente vai colocando lá, tem aquela inteligência artificial que vai nos colocando aquilo que é de nosso interesse, as coisas boas, as coisas com uma bom conteúdo moral, intelectual. E aí eu estava vendo o sistema solar, eu lembro quando eu estudei, dá até vergonha, né? Porque a gente tinha lá, né? A Terra, aí tinha um modelo da Terra, a órbita, aí Mercúrio em volta, né? E a formação dos planetas. Hoje a gente descobriu que a gente está, gente, numa velocidade incrível. A gente está se movimentando. A gente não está parado, a gente está se movimentando, o Sol vai se movimentando a velocidade incrível, os planetas acompanhando, a gente está circulando a nossa galáxia, olha que coisa linda! A gente está em movimento, a gente não está ali, a gente não está inerte, nós também temos que ter essa mentalidade, que a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar em movimento em busca, o espírito de serviço, como diria nosso querido Jesus. Bom, e aí a 792. A 792, ele diz assim: por que não efetua a civilização imediatamente, agora, para ontem, todo o bem que poderia produzir? Né? E seria muito bom, né? Mas a resposta dos espíritos superiores é curta, né? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Aí a gente lembra. Vocês lembram da 909? Gente, eu adoro a pergunta 909. Né? Geralmente eu falo, ó, tá entre a 1 e a 1019. Mas a 909 é muito interessante, porque a 909 pergunta quando é que quando a gente vai conseguir vencer as más inclinações. Né? Então, essa parte difícil, nossa, né? Quando é que ele vai conseguir vencer as más inclinações? E aí ele fala, olha, fazendo esforço insignificante. Não tentar ter vergonha. Fazendo esforço insignificante. Né? E aí ele fala assim ainda, ó, mas a gente faz muito pouco esforço. E é verdade, é verdade, é verdade. Então, olha, é insignificante e persistente, né? Eu estou colocando por minha conta aqui, mas persistir nesses esforços insignificantes, a gente não faz. E essa 792, ele está falando justamente isso, gente. Justamente essa história aqui
né, que a gente não está apto nem disposto. Aí, mas vamos lá, agora vamos ver cada uma aqui. A aptidão. Como é que a gente adquire aptidão? A gente se capacita, se estuda, a gente vai, curiosidade. Então a gente vai ali, né? Então tem trabalhos que oferecem pra gente. Ah, meu Deus do céu, não entendo nada disso. Não é? Mas aí, claro, você não é obrigado a aceitar o trabalho. Mas você vê assim, ah, não, peraí, dá um tempo, vou estudar isso, vou ver como é que faz. Não é? E aí você vai lá e você, olha, eu me preparei aqui, eu posso ir tentando, não é? Tem algum problema de eu ir aqui começando, engateando no processo? Aí não, tudo bem, vai lá, assume lá o trabalho, vai fazendo lá. E aí pronto, você vai e continua. Né? Pode ser que você tenha uma assessoria, tenha uma pessoa até que vai te ensinar melhor ainda. Mas a gente tem que estar apto. Para estar apto, a gente tem que estar aquele negócio. O que ele falou antes ali? Disposição. Disposição. Né? E aquele negócio para combater ainda, porque aquele negócio preguiça, preguiça é uma coisa horrorosa, gente. Olha, combater preguiça é essencial hoje em dia, porque a gente tem um manancial de coisas para deixar a gente sem fazer nada, ou fazendo pouca coisa, ou coisas não produtivas. Não estou fazendo que a gente não precisa, não estou dizendo que a gente não precisa de lazer. Até mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso, não é? Sobre os lazeres inteligentes, mas a gente precisa de lazer, a gente precisa dar uma descansada, né? Esticar um pouco o esqueleto, né? Tudo bem, isso é claro que a gente precisa. No Boa Nova, Jesus, quando conversa com Bartolomeu, eu esqueci o capítulo, mas Jesus fala assim: ó, o homem tem os primeiros horas da manhã e tem as horas após o sol se pôr. Para quê? Para refletir, para descansar, né? Para utilizar fora do horário de trabalho. Mas a gente tem que fazer isso o quê? De maneira inteligente. É isso que é importante. Então, é a aptidão. E depois ele vai falar, né, a disposição. Então, a aptidão e a disposição. Vamos lá? Vamos começar a pensar 2024, 2024. Né? Então, vamos fazer a programação aí, vamos fazer aí janeiro, como é que a gente vai fazer esse ano? Né? Vamos fazer uma agenda, né? Vamos ali cumprir, né? Vamos ser mais disciplinados. Então, caminho, por esse caminho. Então, aptidão e disposição para alcançar nosso objetivo. E tem uma subpergunta. Subpergunta A. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Gente, criar nova necessidade. Olha, não precisava nem ver a resposta dos espíritos aqui. Não precisava, não precisa. Mas a gente vai ler, não tem problema, vamos ler. Mas vamos lá. Novas necessidades, grave isso aí. É, nova, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito, né? Quer dizer, vai morar um pouquinho, depois vai inteligência, né? E tem que ir equilibrando. O tempo é preciso para tudo, né? De uma civilização incompleta não poder esperar frutos perfeitos. Então a gente está incompleto, né? Então aquele negócio, eu vou ficar chateado também. Ah, meu Deus, eu não consigo, né? Essas más inclinações, estou mais inclinado para lá do que para cá, tudo. Não, gente, calma. É do jogo. O planeta, né? É esse planeta mesmo que a gente dá aquelas tropeçadas, levanta, continua. Não é? O planeta, ele tem assim, nós somos imperfeitos. Nós trabalhamos muito com recuperação de tempo. Vou explicar. É, diz o nosso querido espírito lá da verdade, né? Para a gente o quê? Quem é o melhor espírita, né? O melhor cristão é aquele que luta em combater as más inclinações. Aí o que acontece? A gente está em casa, tudo, aí você dá uma resposta atravessada para alguém e segue o caminho. Aí você dá uma parada, né? Pô, caramba, foi legal isso. Vou lá pedir desculpas, né? Vamos conversar de outra maneira. Olha, estava mal, desculpa, vamos fazer mais isso. Então, o que é? Né? Você até, né, exerceu a sua má inclinação, mas você se arrepende, volta. Né? Jesus explica isso na parábola do filho pródigo.
né? O menino faz aquelas besteiras todas, se arrepende, volta, ele ganha uma festa. Por quê? Porque o caminho é esse. Esse é o processo. Ele demorou bastante, né? Ó, pela história. Ele demora. A gente pode demorar 5 minutinhos. Né? Poxa, foi mal, desculpa, vou fazer mais isso. Perceberam? Então, tempo. A 793. Deixa eu dar uma paquerada no tempo aqui, que o tempo passa rápido, ó, já estamos na metade do tempo. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Ah, como é que você consegue, né, é, é, conhecer a civilização completa? Aí Kardec, ó, os espíritos, eles vão falando lá, moral, desenvolvimento moral, não é? Então você vê aquela civilização. Aliás, uma coisa interessante, né? Esse negócio de ET, desses filmes de Hollywood, é interessante, porque essas civilizações que vêm para cá, gente, os caras vêm arrasar a gente e tem uma tecnologia espetacular, né? Eu acho que é por isso que ele está falando, ó, desenvolvimento moral, precisam sair invadindo o planeta dos outros aí, causando confusão. Brincadeiras à parte, o desenvolvimento moral é muito importante, porque é aquela história, né? Eu tenho um objeto, eu tenho um celular aqui, né? Eu peguei o meu celular, eu tenho esse celular, eu posso o quê? Eu posso ver filmes de violência, pornográficos, eu posso passar mensagens de ódio, eu posso fazer uma coisa, coisas ruins com uma tecnologia. Então, de que vale eu ter uma tecnologia espetacular na minha mão se eu não dou um bom uso moral a ela? Então, é isso que ele está colocando os espíritos amigos, né, superiores, eles colocam logo assim de pronto, de prima, moral. E aí ele fala, quando banir os vícios. Não é só vício de droga, não, gente. Tem opção de vício por aí. Tem muitos vícios que a gente carrega, né? Então, de compra, né? Comprar, comer, jogar. Nossa senhora, a galera aí tá jogando. Ah, o celular também, tela. Né? Tela, gente, olha, estou fazendo até uma autorreflexão aqui, porque eu fico muito grudado na tela. Né? Eu fico lá vendo, tem coisas interessantíssimas, né? Mas existe um mundo lá fora. Existe livro, existe trabalho, existe uma opção de coisa para fazer. Então é legal, vamos dar um tempo para isso. Mas tem outras coisas para fazer. Então o vício nas telas, né? E os adolescentes, as crianças. E agora o município do Rio de Janeiro, né? Da educação, né? A Secretaria de Educação do município do Rio, aquele negócio, zerar a tela. Não, chega de tela. Espero que chegue no ensino médio isso. Né, de zerar a tela, sem tela. Né? A gente vai ter sem tela, sim, no uso do aluno. Agora, você pode direcionar a tela para o fim que é didático. Aí, legal. Bom, mas o que? É, viver como irmão, fraternidade, né? E parando até fazendo um jabazinho, né? A emissora da fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, ouça a Rádio Rio de Janeiro. Então, a emissora da fraternidade, vivermos como irmãos, gente, frater. E é muito difícil, muito difícil. A gente tem experiência, às vezes, passar assim, né, com a família, né, numerosa, tudo, você vai ficando muito tempo ali, aí vai, né, um encosta no outro, aí dá uma confusãozinha, aquela coisa toda, não é? Então não é, é difícil viver como irmãos, né, num mundo diverso. Aliás, é o tema da comércia aí, viver num mundo diverso. Como é que Jesus vivia no mundo diverso? Como é que ele se comportava? Tratava mal todo mundo, né? Olha, o meu partido que é bom, o resto não presta. Como é que ele fazia, não é? Ele amava, acima de tudo ele amava. Né? Claro que ele tinha os princípios morais, mas não rebaixava ninguém por causa desses princípios e não colocava acima de ninguém, né? Os princípios
aliás, a imposição dos princípios dele, ele não impunha a ninguém. Ele não fazia isso. Interessante. Então tá aqui, ó, viver como irmão. A caridade, e aí, gente, fora da caridade não há salvação, não pode cair no lugar comum. Às vezes eu percebo no movimento espírita essa palavra, essa expressão, perdão, caindo no lugar comum. Não pode, não é para cair. A caridade, no seu sentido muito amplo, sendo colocado para a gente, e esse sentido amplo é a caridade moral, é a caridade material, não é? Então é importante que a gente possa ter uma consciência muito plena do que é a caridade, aqueles princípios, até que tem lá no Livro dos Espíritos, tem aqui no Livro dos Espíritos que a gente está estudando, não é? Que é a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, mas a gente ter ali consciência de o que é cada uma dessas coisas. O que é benevolência? O que é indulgência com as imperfeições de terceiros? Né? O que é esse perdão das ofensas? É importante a gente parar para, como fala Alcione lá no Renúncia, né? A gente parar para pensar sobre isso, refletir sobre isso, meditar sobre isso, sentir isso e botar em prática. O que ele coloca aqui? Sermos mais esclarecidos, a gente viu isso nas questões anteriores, né? E, bom, vamos caminhar aqui, porque eu acho que o tempo. Deixa eu ver como é que está o tempo. E, gente, o tempo está indo, está quase final. Mas tem o comentário do Kardec. Então, esse comentário, esse tempinho que resta, vamos conversar um pouco sobre como é que é o comentário do Kardec, né, em que ele fala de uma sociedade mais civilizada. O que seria uma sociedade mais civilizada? Eu vou ser redundante. O que é uma civilização mais civilizada? Mas até cabe, né? O que é uma civilização, então, assim, com a moral mais elevada, a intelectualidade, que seria uma sociedade sem egoísmo, com menos egoísmo, sem não, perdão, com menos egoísmo, ser menos egoísta. Gente, a gente não vai eliminar o egoísmo, não vai, não tem como. Mas ser menos egoísta. O que eu posso fazer para ser menos egoísta? Ó, daqui a pouco eu vou fazer um lanche aqui com o pessoal aqui, né? O que eu posso fazer? Vamos dizer que o lanche seja assim, queijo e presunto. E aí o presunto, assim, logo o primeiro presunto tá bonito, brilhante, tá fatiado, assim, meu Deus do céu, esse presunto tá no papo. Aí o que eu faço? Eu pego esse presunto, aí eu pego um pão, aí vejo o pão assim, esse pão aqui, mais fresquinho que tem. Aí eu pego o pão, abro o pão, vejo o queijo assim, aí ponho o queijo, ponho uma fatia de presunto, aí ponho outra de queijo, ponho outra fatia de presunto, bem bonitinho, fecho e ofereço para outra pessoa. Olha, tem mais queijo e presunto, tá? Tem mais pão. Mas eu consegui, né, suprimir aquele, vamos dizer, aquele olho grande, aquele, primeiro eu. Consegui. Menos egoísmo. Menos cobiça. Ser menos cobiça. Olha, não sei como é que fala isso, mas ter menos cobiça. Ter menos cobiça, gente. Porque o que é que acontece? A gente tem um olho, a gente tem um desejo, a gente quer ter, né? E aí vai chegar até, né? Eu vou até cortar um pouco esse comentário, porque a gente está chegando se bem no final, né? Por exemplo, eu vou até emendar com as necessidades. A gente cria necessidade, a gente vai criando necessidade. E a gente cria necessidade e a gente consome tempo com essas necessidades e dinheiro. E o que acontece? Quando a gente cria essas necessidades para a gente, não é? E de tecnologia, jogos novos, é, né? Um celular diferente, não é? E aí a gente gasta mais dinheiro com isso, e fica mais tempo com aquilo ali. Isso é criar mais necessidades. E o Kardec ele vai falar aqui uma coisa também sobre preconceito de casta.
Preconceito com os pobres, por exemplo. E aí tem até o padre Júlio Lancelotti, né, que tá fazendo essa campanha toda, né, e vai às ruas. E não é só ele, não, gente. Todo mundo, todo mundo. Uma opção de gente saindo das ruas, levar quentinha, ajudar, né? Tem muitos grupos. Por que os espíritas fazem isso? Não fazem essa propaganda toda. Mas o que está sendo denunciado? A aporofobia, esse preconceitos, né? Essa eu ia usar uma palavra mais forte, mas vamos ficar no preconceito aos pobres. As pessoas querem que aquilo suma, né? O que aconteceu na linha vermelha, né? Colocaram aquelas divisórias, aqueles muros. Não é para que aquilo? É para não se ver o que está do outro lado. Como se a gente pudesse esconder. E o que a gente às vezes faz é isso, esse preconceito. E a gente cria necessidades e a gente desvia o nosso olhar e a gente fica com a tela, olha só, a gente fica com a tela na frente vendo um mundo, vendo até os pobres. Mas aí é um pobre que não tem cheiro, é um pobre que não pede nada a você, é um pobre que até que de repente até passa um pix, né? Olha que interessante. Perceberam? E a gente fica sem o contato. O que Jesus ensinou para gente? De ir, estar em contato, estender a mão, olhar, conversar. É isso que Jesus ensinou para gente. Ele, né, ele fala aqui, né, os fracos sejam amparados sempre pelo forte. Ele fala também das crenças e opiniões serem respeitadas. Esse mundo diverso, esse mundo polarizado. A gente está respeitando a opinião do outro? E quando a gente quer respeitar a opinião, não é assim, é ficar longe, não. Tá certo que é melhor evitar uma briga e se afastar, isso é claro. Mas quando você não tem condições de se afastar, você ama aquela pessoa, né? Então o que você faz? Né? Você respeita a opinião dela. É o direito dela pensar daquela forma. Porque ela acha que você também pensa muito errado. Meu Deus do céu, eu amo meu amigo Henrique, mas ele pensa tão errado. Mas é a concepção dela. Lembra de Jesus? Jesus na frente de Pilatos? O que é a verdade? Jesus ficou quieto. Você diz, meu Deus, como é que eu vou explicar para ele? Primeiro que a verdade estava na frente de Pilatos, né? Como é que eu vou explicar para ele o que é a verdade e ele não enxerga? Porque ele tem a verdade dele, não vou conseguir. E, gente, a verdade estava na frente dele, né? Nossa, é muito bacana essa parte. E ele fala e termina aqui dizendo para que não falte o necessário para ninguém. Né? O necessário material, necessário espiritual, né? Não faltar o necessário. Porque às vezes do lado da gente está faltando amor. Do lado da gente. Na casa da gente. Poxa, você está tão bonita, minha querida. Poxa, você está tão lindo hoje, meu querido. Oh, meu filho, como você é inteligente. Meu filho, você se esforça. Que bom que você está se esforçando. Eu acredito em você. Então, não sermos pobres de elogios, de incentivos. E, claro, a quentinha, a água. Isso também é importante. Deixa eu ver aqui como é que está o tempo, gente. Ó, certinho. Olha, bacana, ó, faltando um minutinho. Então, ficaram aqui. Aquele negócio, a gente deu um passeio, né? Tem um livro de história. Ah, esqueci o nome do autor, mas é o livro, assim, no prefácio, ele fala assim, que é como se estivesse num vagão andando e você vendo a paisagem passar rápido. A gente fez isso, gente. A gente fez um estudo, a paisagem passando rápido. Então, o que é legal? Né? Tá apresentada as questões 790 a 793 na terceira parte. E é aquele negócio. Aí depois dá uma olhada lá com calma, estuda, leva para um grupo de estudo, né? E, poxa, aprofunda. Isso que é bacana. Né? A doutrina espírita é boa por causa disso. A gente tem essa oportunidade,
né, de estar sempre com ela na mão, aprofundando e até vendo com outras fontes e discutindo, estudar em grupo, né? Muito bacana. Olha, muito obrigado ao pessoal do Ibirajara, um beijo para todo mundo e, bom, se me chamarem para a próxima, tô aqui. Um beijo. Ah, eu acho que eu tenho que fazer a prece. Gente, perdão, eu não fiz a prece inicial, mas eu vou fazer aqui. Eu fiz a prece antes, né, de começar o estudo. Vou fazer aqui a prece final com vocês. Senhor, muito obrigado por esses momentos de estudo em que nós nos entusiasmamos muito, porque está aí ao nosso alcance este momento de estudo que pode nos trazer, que pode não, que nos trará o objeto da salvação, que é a nossa reforma íntima, o conhecimento do Evangelho e a prática dele. Agradecemos a todos os espíritos que participaram desta obra e todos que estão aqui nos ouvindo, sejam envolvidos, abençoados, seus lares. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Graças a Deus. Até a próxima, gente.